Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou passar para vocês uma receita de muffin de chocolate, que é uma receita super fácil de fazer, que é só misturar os ingredientes. Vamos lá? Então vamos começar a fazer nosso bolinho? Eu tô com todos os ingredientes aqui separados. Esse bolo é um bolo feito pelo método direto. O que é isso? Esse método é um método de fazer bolo em que você só mistura os ingredientes. Geralmente são bolos feitos à base de óleo, tá? E geralmente não tem manteiga inteira. Se for manteiga, a manteiga é derretida. Nessa aqui é a base de óleo, é levar óleo na receita. E não tem mistério, é só misturar os ingredientes. Além do método direto, existem dois outros métodos famosos de fazer bolo, que são o método espumoso e o método cremoso. O que é isso? O método espumoso são bolos em que você começa batendo os ovos com açúcar e faz com que aconteça a aeração dos ovos. E é nessa aeração dos ovos que seu bolo vai crescer. Nas receitas tradicionais feitas pelo método espumoso, não vai fermento na massa. O bolo cresce por causa dessa ação mecânica dos ovos. Não é fermento químico, é a fermentação mecânica. Por isso que essas massas não levam fermento. As mais tradicionais, algumas receitas mais atuais até levam um pouco de fermento. Mas a base do método espumoso é bater os ovos com açúcar e gerar esse ar para fazer o bolo crescer. Alguns exemplos de bolos do método espumoso são o bolo pão de ló, aquela massa do bem casado, e também a massa chiffon, que é um outro tipo de bolo, tá? Além do método espumoso, tem também o método cremoso, que é quando você começa batendo no início do preparo a manteiga com açúcar, que são as massas amanteigadas, em que você tem que bater muito bem a manteiga com açúcar. Nesse método vai fermento, ao contrário do método espumoso tradicional, que o bolo vai crescer com a fermentação química. Mas esses são meus bolos favoritos, são os bolos amanteigados, e eu acho que em termos de sabor, eles são os mais gostosos, na minha opinião. E o bolo que a gente vai fazer hoje, que geralmente eu uso para fazer bolos caseiros, é o método direto, como eu falei para vocês, em que você só mistura os ingredientes. Então vamos começar a fazer nosso bolo. Todos esses ingredientes já estão pesados, tá? Eu vou colocar para vocês na descrição do vídeo as medidas para fazer esse bolinho, esse muffin. E eu vou usar a forminha de cupcake para fazer esse muffin. Se por acaso você não tiver forminha de cupcake, você pode dobrar essa receita e usar uma forma comum de furo no meio. Tá? Então, ou você faz metade da receita com forminha de cupcake. Se você não tiver, você dobra a receita e faz com a forma de furo no meio. Esse bolo, como eu falei pra vocês, é um bolo que é só misturar os ingredientes. Mas o que eu gosto de fazer quando eu tenho um bolo em que eu vou só misturar os ingredientes? Eu gosto de misturar primeiro os secos num recipiente, no outro recipiente eu misturo os líquidos e aí depois eu misturo os líquidos com os secos. Por quê? Eu poderia misturar tudo junto? Poderia. Só que como eu já falei pra vocês algumas vezes, a farinha ela não pode ser muito mexida. Porque se ela for muito mexida, ela desenvolve o glúten. O glúten forma uma espécie de redinha no bolo e impede que seu bolo cresça fofinho, que ele fique fofinho e acaba acaba solando, né? Então, por que eu gosto de misturar os secos, depois os líquidos com os secos? Porque dessa forma você mistura menos, você vai precisar bater menos a farinha para misturar toda a receita do seu bolo. Por isso que eu gosto de fazer dessa forma, tá bom? Então, aqui nesse recipiente eu vou misturar os líquidos, que são os ovos, o óleo e a água filtrada, tá? E aqui eu vou misturar. Estoura as gemas. Não precisa misturar demais, é só misturar até todos os ingredientes ficarem mais ou menos misturadinhos, tá bom? Foi. E agora eu vou misturar os secos. A farinha já tá peneirada. Eu não peneirei o chocolate, nem o açúcar, nem o fermento. Dessa vez eu peneirei só a farinha. Para fazer essa receita. Então vamos lá. Farinha, fermento, açúcar e chocolate em pó. Aqui eu tô usando chocolate em pó. Se você quiser usar o achocolatado, você pode, sabendo que a receita vai ficar um pouquinho mais doce, porque o achocolatado tem açúcar. O chocolate em pó não tem açúcar. Mas se você não tiver, se quiser fazer essa substituição, pode fazer. Aqui eu vou usar o fouet, que é esse batedor aqui, para misturar e tirar todos os gruminhos de farinha ou de chocolate, se tiver, tá bom?
Eu já dei essa dica aqui, mas eu acho que vale a pena repetir, que é a seguinte: eu sempre peneiro a farinha para fazer meus bolos, porque a farinha sendo peneirada, você não corre o risco de ter nenhum gruminho no seu bolo depois que você tiver com ele assado. Então, por isso que eu gosto de peneirar a farinha, além de facilitar para misturar, e você vai precisar bater menos a farinha por causa disso. Então, geralmente, eu peneiro a farinha. Mas se você não quiser peneirar a farinha, você pode simplesmente, com um batedor de arame, misturar para todos os gruminhos soltarem. Também dá certo. Quando eu faço bolos altos, bolos espatulados em Butter Queen, eu sempre peneiro. Mas se for um bolinho do dia a dia, às vezes eu não peneiro. Eu faço isso com o batedor, tá bom? Agora a gente vai misturar os secos com os líquidos. Aqui eu pego a misturinha dos ovos, da água e do óleo e coloco aqui no bowl maior. E agora vamos misturar. E aqui, a partir do momento que você vê que não tem mais nenhum gruminho de farinha, ou de cacau, ou de açúcar, você para de mexer, tá bom? Misturou, parou. Essa é a regra que eu sempre falo pra vocês. Botou a farinha, misturou, parou. Não é pra ficar batendo. O bolo não é pra bater. Bater o bolo depende do método que você estiver usando. Se for o método cremoso, no início do preparo você vai bater muito bem a manteiga com açúcar. Botou a farinha, parou. Se for o método espumoso, no início do preparo você vai bater muito bem os ovos com açúcar. Depois misturou, parou. Método direto, que é só misturar tudo, não tem bater. É só misturar e pronto. Misturou, parou, tá bom? Eu vou usar essas forminhas aqui de silicone para colocar os bolinhos. Se você quiser, como eu falei, fazer numa forma de furo no meio, você vai dobrar essa receita que cabe numa forma de furo no meio. Aqui eu vou botar nessas forminhas de silicone. Sobre a forma de silicone, o que você precisa saber é que essa forma não precisa ser untada. Essa é justamente a vantagem das formas de silicone, que você não precisa untar. Se você fez um bolo numa forma de silicone e ela grudou, existe uma grande possibilidade da sua forma não ser tão boa, não ser de uma boa qualidade. E aí você não precisa jogar lá fora, você pode untar, enfarinhar e usar normalmente que vai funcionar. Mas todas as formas de silicone que eu usei até hoje, nenhuma delas eu untei e nenhuma delas grudou o bolo que eu tava fazendo, tá bom? Agora a gente vai botar o nosso bolo aqui na forminha de silicone. Você não pode ultrapassar, quando você vai fazer um bolo, 3/4 da capacidade. Sempre tem que ficar um dedinho para o bolo crescer, tá? Agora esse bolinho vai pro forno e vai ficar lá por uns 30 minutos. Bolinhos em forma assim de individuais geralmente assam mais rápido. Então aqui no meu forno gira em torno de 30 minutos. Mas isso pode variar de acordo com o forno, você precisa ficar de olho no seu bolinho aí, tá bom? Então tá aqui, gente. Ó, nosso bolinho ficou pronto. Aqui tem 12 bolinhos pequenos, tá? Se você quiser assar em forminhas de cupcake grandes também não tem problema. Também pode ser assado em aquelas forminhas de papel. Ou na forma de furo no meio, como eu falei pra você. Sobre congelar, o que você precisa saber sobre congelar bolos? Em primeiro lugar, você vai congelar só quando eles esfriarem. Não congele o bolo quente, porque depois ele vai soltar aquela umidade dentro da embalagem que você for congelar e vai gerar umas gotículas de gelo. Então sempre deixe esfriar para congelar. No geral, os bolos têm uma durabilidade de 90 dias congelado. No geral, porque pode variar de acordo com a receita que você está fazendo de bolo e com relação também à temperatura do seu freezer ou do seu congelador. Então, no geral, 90 dias, mas isso pode variar um pouco. E sempre que você for congelar um bolo, você deve embalar ele muito bem. Eu tento fugir um pouco do plástico filme para evitar, né, o lixo que esse plástico gera.
Mas quando são bolos altos, aqueles discos de massa que você vai congelar para depois espatular, não tem muito jeito. Eu preciso embalar o bolo, os discos, em plástico filme. Quando são esses bolinhos caseiros, eu não uso plástico filme. Eu coloco ou dentro de um pote mesmo, porque depois eu não vejo muita diferença, ou naqueles sacos que tem fechamento hermético, porque esses sacos eu posso reutilizar depois. Então esses bolinhos assim eu congelo dessa forma. Mas bolo espatulado, que depois eu vou usar de uma forma mais profissional, eu preciso embalar cada disco em plástico filme, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês fizerem essa receita, não esquece de me mandar foto, de me marcar, porque eu adoro ver quando vocês fazem as receitas. E um beijo pra vocês.